Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas a mais essa aula de inteligência emocional. Eu sou a Vivian Ribeiro, sou mentora de inteligência emocional, terapeuta emocional, trabalho também com análise comportamental, também trabalho com programação neurolinguística e atualmente eu faço uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, né? Então, para quem não me conhece ainda, só algumas capacitações, qualificações que eu fiz nessa área da saúde emocional. Aqui ao lado está a minha linda companheira Josiane Santos, e ela vai falar também rapidamente aqui da qualificação dela, para que vocês possam confiar, né, no que nós vamos passar aqui para vocês hoje. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a essa live. Então, eu sou a Josiane, Josi Santos, podem me chamar de Josi, e eu também sou terapeuta, mentora em inteligência emocional e análise comportamental. Muito bem. Hoje, então, o tema da nossa aula, que inclusive muitos de vocês participaram, né, na escolha desse tema, votaram lá no grupo Aviso das Lives, é como ter uma vida mais leve e mais produtiva. Então, é um tema muito bom, gostei muito que esse tema foi o escolhido, porque é algo que realmente a gente precisa muito hoje em dia, né? Porque as coisas vão complicando a nossa vida, a gente mesmo também complica muitas coisas, esse sistema em si é muito complicado. E aí, depois, para descomplicar a vida, para deixar ela simples, deixar ela leve, dá trabalho, né? Então, é importante a gente aprender como fazer isso e ter as ferramentas certas para conseguirmos deixar a nossa vida mais leve. Mas antes de nós entrarmos no tema de hoje, nós tivemos uma live segunda-feira passada. Quem é que estava na live de segunda-feira passada, que foi pelo Instagram? Quem estava? Levanta a mão para a gente ter uma ideia. Ah, tem algumas mãozinhas aqui que estavam na live. Que legal, gente. O tema da live foi sobre ter equilíbrio emocional, né? Então, quem estava lá já aprendeu um pouquinho de como que a gente faz para ter um emocional mais equilibrado. E a Josi, ela vai relembrar para a gente alguns pontos da live. Ela colocou lá no grupo o arquivo digital com os pontos principais, tá? Se você não estava no grupo antes, entrou agora, então baixa lá o arquivo e acompanha aí. A Josi vai lembrar para a gente os pontos principais para a gente ter um equilíbrio emocional. Muito bem. Então, abram aí, gente, esse arquivo, que é muito valioso, porque mostra para a gente ali três pontos importantes que a gente pode fazer para adquirir, então, ou ter esse equilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional, ele acontece quando as emoções negativas, elas tomam conta da nossa vida, quando elas estão no controle. Então, nós não podemos deixar isso acontecer, né? Porque as emoções, elas foram colocadas em nós pelo Criador. Então, é normal termos emoções, tanto positivas como negativas, certo? E nós podemos controlar essas emoções. Então, aí nesse arquivo que foi mandado para vocês, então tem o primeiro ponto, que é pratique aceitação. Então, como assim? Aceitação é então ficar de braços cruzados e pensar assim: ah, então a minha situação é essa, não tenho como mudá-la. Não quer dizer isso. Quer dizer, sim, você olhar para os desafios que existem, os desafios da vida, todos nós enfrentamos, que vai haver dificuldade para lidar com esses desafios, e a dificuldade pode gerar, sim, emoções negativas, como ansiedade, tristeza, medo, vários outros sentimentos negativos, certo? Mas aí o que que a gente tem que fazer? É analisar esses sentimentos, fazer perguntas. Então, aí cita algumas perguntas que nós podemos nos fazer. Por exemplo, a gente nos perguntarmos assim: o que eu estou sentindo ultimamente? São sentimentos mais que me deixam tranquila ou sentimentos que me deixam mais ansiosa, né? Com respeito aos meus relacionamentos, eles estão em paz ou está havendo muitos conflitos?
Então, tá vendo? É uma análise, um questionamento que a gente pode estar fazendo para nós mesmos. Também, como estou cumprindo com as minhas obrigações do dia a dia? Estou alegre, disposta? Ou estou triste, sobrecarregada? Então, analisar a situação. E uma frase que nós destacamos nessa live foi: a fraqueza exposta acelera o crescimento. Porque fazer essa análise de nós mesmos pode causar um incômodo, não é? Só que esse incômodo é necessário para a gente, então, sair da zona de conforto e traçar um caminho ou um plano de ação para melhora, para a gente lidar, né? Fazer ajustes nessa situação que não está muito boa, certo? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Pratique a aceitação. O segundo é: não busque culpados, foque na solução. Então, geralmente, a nossa tendência é de procurar o culpado pela situação que estamos passando, né? Pelos problemas, a gente fica procurando o culpado, uma pessoa, uma circunstância, uma situação. Então, em vez de nós ficarmos concentrados nisso, em procurar o culpado, devemos focar na solução. Sabe por quê? Neurologicamente falando, quando a gente fica buscando responsáveis pelos nossos problemas, acontece que nós deixamos de estimular uma parte do nosso cérebro que chama-se hipocampo. É uma parte pequena, mas de muita importância. Por quê? Porque ele é responsável para nos ajudar a solucionar problemas. Então, quando a gente fica procurando um culpado, o hipocampo ele pensa assim: ah, então se tem outro culpado, uma pessoa ou uma situação, então eu não tenho que trabalhar para procurar a solução. Aí ele fica inativo, ele fica lá quietinho. Então, nós temos que colocar ele para trabalhar, temos que treinar ele para trabalhar a nosso favor, tá? Então, não importa quem causou o seu problema, se foi uma pessoa, ou outros, ou várias pessoas, ou a sua situação, não fique focando nisso. Foque sim na solução, nas alternativas que você tem para poder resolver o problema, ou se não tem solução, para que você possa lidar com ele, certo? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro acredite no seu potencial. Então, acredite que você tem potencial, que você é capaz. Acredite nisso. Olhe no espelho e fale isso em voz alta para você mesmo. E para poder fazer isso, você precisa de treinamento. Treinar até você se tornar. A gente sempre fala nas nossas mentorias sobre a questão de fingir até se tornar. Então, se você quer atingir um objetivo, então faça com que a sua mente entenda que você está fazendo algo positivo para alcançar esse objetivo. Então, exige um treinamento. Na live do Instagram, eu falei sobre alguns pontos, né, que eu tive que trabalhar para vencer, como insegurança, medo, é, autoestima baixa. Então, eu falei de um exercício mental que eu faço, que a Vivian faz, e nós ensinamos nas nossas mentorias. Então, treinamento que a gente faz para acreditarmos em nós mesmos. Olha que legal. Um atleta, por exemplo, recentemente tivemos as Olimpíadas, né? E os atletas que participaram lá, eles só conseguiram sucesso, aqueles que ganharam medalhas, né? Que conseguiram atingir o seu objetivo, eles conseguiram isso porque eles treinaram, eles se concentraram, focaram, treinaram muito para alcançar o sucesso. Então, nós também precisamos fazer isso, tá? Então, foque nisso, acredite no seu potencial, para que mesmo que você esteja enfrentando um problema difícil, que você possa, então, acreditar que você consegue vencer, ok? Então, esses foram os 3 pontos que nós tivemos nessa live para ajudar a ter esse equilíbrio emocional. Também foi passado uns exercícios e como você está aí com esse arquivo, você pode fazer depois, se você quiser. Quem não fez ainda, tá? Aí você pode fazer depois. Faça esse exercício para já treinando a sua mente para ter esse equilíbrio emocional, ok? Então, era esse o resumo da live que nós tivemos.
E agora a Vivian vai continuar com a nossa aula de hoje. Muito bem, obrigada, Josi. Então, deu aí para relembrar, né? Quem não estava, deu para ter uma ideia também de como que foi boa, né? Essa live, como ensinou coisas valiosas. E aqui eu pronto, eu gosto de olhar para vocês. Vou colocar aqui para ver o rostinho de vocês. Muito bem. Então, agora sim, vamos entrar no tema de hoje: como ter uma vida mais leve e produtiva. Já aconteceu de vocês chegarem assim no fim de semana e estar sentindo muito cansada, só que ao mesmo tempo aquela sensação de que não fez nem metade do que precisava fazer? Já aconteceu? Às vezes não precisa nem chegar no fim de semana, né? Talvez no começo, no meio da semana, você já está com essa sensação, se sentindo sobrecarregada demais e ainda com aquela sensação de que não fez tudo o que deveria. Quando você se sente assim, é como se tivesse um peso sobre os seus ombros, não é? Como se estivesse pesando. E o sentimento de culpa também faz parte desse peso, porque talvez você perceba que poderia ter usado melhor o seu tempo, talvez você perceba que acabou procrastinando algumas coisas importantes. Então, a ideia dessa aula de hoje é ajudar a gente a tirar esses pesos desnecessários dos nossos ombros, mas, primeiramente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e, consequentemente, da nossa vida. Então, a ideia dessa aula não é acrescentar coisas que vocês vão precisar fazer a mais, mas é aliviar o fardo, é tornar a vida mais leve. Né? Claro que ajustando, sim, algumas coisas necessárias, mas com o objetivo de tirar esse peso dos ombros. Por que que esse tema de deixar a vida mais leve, ele é tão importante quando se trata do emocional? Esse excesso de peso que muitas vezes nós acabamos carregando na nossa vida, ele afeta diretamente a saúde emocional. Vocês já ouviram falar da síndrome de burnout? Já ouviram? Foi um dos temas que alguns sugeriram lá no grupo das lives, né? Queriam ouvir um pouquinho mais sobre o burnout. Ele é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastantes. Então, resumindo, é quando a pessoa está tão sobrecarregada, tão estressada, tão esgotada, que ela passa a desenvolver uma síndrome, né, um distúrbio emocional. Esse distúrbio, ele frequentemente ele é associado ao ambiente de trabalho, né, um trabalho secular. Mas hoje em dia, cada vez mais pessoas estão sentindo esgotamento físico, esgotamento mental, não só trabalhando secularmente, mas na sua rotina, no seu dia a dia, por ser uma rotina muito atarefada, muito estressante. E mesmo que você não tenha, né, um diagnóstico de burnout, mas existem transtornos de ansiedade, estresse excessivo, depressão e muitos outros distúrbios resultantes de uma vida pesada. Então, dá para entender o porquê que é tão importante, porquê que tantas pessoas estão aqui interessadas em ter uma vida mais leve, porque esse peso na vida realmente faz muito mal. Então, vamos começar a aliviar esse peso? Uma coisa importante, essencial para aliviar, para começar a aliviar esse peso, deixar a vida mais leve, é ajustar o pensamento, tá? Então vamos lá, ajustar o pensamento. A gente é levado a crer, né, muitas vezes até de forma inconsciente, que a ideia de sucesso ou fracasso, ela precisa seguir um padrão, né? Geralmente o padrão das pessoas que estão à nossa volta, o padrão da maioria, e isso causa um peso excessivo nos nossos pensamentos. Porque pensa, cada um aqui tem necessidades diferentes, desejos diferentes, cada um aqui tem as suas limitações.
até mesmo as suas características de personalidade. Nós não somos todos iguais, é normal que nós tenhamos diferenças e é até bonito isso, né? A gente ter variedade nas personalidades. Então, dependendo dessas variações, o sucesso vai ser diferente para cada pessoa, né? Vamos pensar aqui em algumas situações que talvez alguém que está aqui presente hoje pode estar passando. Talvez você tenha uma doença, né? Talvez algumas que estão aqui sofram com alguma doença, ou física ou emocional, que te traz algumas limitações. Talvez muitas que estão aqui tenham filhos ainda pequenos para cuidar, ou adolescentes ainda, né, para cuidar. Pode ser que você conte com a ajuda do seu cônjuge ou não. Talvez tem pessoas aqui que não conta com a ajuda do cônjuge para criar os filhos. Talvez você está numa situação de cuidar de pais ou outros parentes idosos. Ou você passou por luto, ou você precisa ter um trabalho secular para ajudar no sustento, mesmo sendo dona de casa. Ou você escolheu, por exemplo, usar mais o seu tempo para fazer um trabalho voluntário, né? Muitos que estão aqui, a maioria são testemunhas de Jeová, talvez tenha alguns aqui que são pioneiros, dedicam mais tempo da sua vida a esse trabalho, né, de ensinar as pessoas. Então, eu citei algumas situações aqui, e cada uma dessas situações, ela traz algumas limitações. Dependendo da sua realidade de vida, então, você precisa ajustar o seu nível de contentamento. Então, por que ajustar esse nível de contentamento? Para você conseguir entender que dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade do momento, você tem sim sucesso na vida. Você não é um fracasso, você tem sucesso. O seu sucesso é diferente dos outros, mas ele é seu. E você precisa convencer a sua mente disso, mesmo que o seu sucesso seja diferente até do que você gostaria, do que você esperava. Mas é o seu sucesso, é a sua vitória, são as suas conquistas diárias. A sua mente ela precisa enxergar isso e não ficar olhando para o que você não está conseguindo fazer, tá bom? Então, ajustar o pensamento é isso, tem a ver com isso aqui nesse ponto que a gente está falando. Tira o foco do seu pensamento do que você não está conseguindo fazer e coloca o foco do seu pensamento no que você está dando conta. Isso se chama, na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, se chama metacognição. Uma palavra bonita, né? Chique, metacognição. Mas resumindo, falando de forma simples, quer dizer que você é capaz de pensar sobre o seu pensamento. Você é capaz, como ser humano, você tem a capacidade de parar para pensar no seu pensamento e falar: opa, pensamento, peraí, você não está muito legal, não. Você não está me fazendo bem. O foco do meu pensamento está aqui, ó, no que eu não consegui fazer, né? Eu cheguei lá no final do dia, ou no final da semana, como eu falei aqui no início, e aí eu fiquei lá e eu não fiz nada do que eu queria. Aí você pega e pensa assim sobre o seu pensamento. Peraí, tá, eu posso não ter feito tudo o que eu queria, algumas coisas realmente ficaram sem fazer, mas o que que eu fiz? Ah, eu fiz almoço para minha família. Ah, e eu também li o texto diário. Eu varri o chão da minha casa. E aí você começa a pensar sobre isso. Poxa, olha só, eu fui usada pelo meu criador para alimentar as pessoas mais queridas da minha vida, ao fazer almoço para elas aí todos os dias. Deus promete que vai dar o pão de cada dia. E ó, foi as minhas mãos que ele usou para poder prover o pão para essa família. Olha que coisa incrível. Uma coisa que você faz aí todo dia e não leva em conta, não dá importância. Depois chega no fim da semana e fala: ai, não fiz nada. Ai, não consegui fazer as coisas que eu queria. Mas você fez tantas coisas boas, precisa se concentrar nelas, colocar o seu pensamento para focar nisso. Né? Ah, eu não fiz tudo o que eu gostaria espiritualmente, mas eu li o texto diário todos os dias. Olha, quer dizer que eu permiti que o meu Criador todo dia falasse comigo, me desse um conselho. Olha que privilégio.
Aí eu não consegui fazer aquela faxina que eu queria na minha casa, mas eu varri o chão. Então eu contribuí para deixar o meu lar mais limpo, mais organizado. Então você muda o foco dos seus pensamentos. Por que que isso é fundamental? Imaginem que vocês estejam dentro de um carro e esse carro ele está em alta velocidade. E esse carro perde o freio e você não consegue controlar a direção do volante. Então você está dentro de um carro em alta velocidade, sem freio e sem conseguir direcionar. O que vai acontecer mais cedo ou mais tarde com um carro assim? Vai bater, né? Vai dar um acidente feio. Então, agora imagina essa situação dentro da sua mente. Imagina a sua mente assim, como se ela fosse um carro desgovernado. Não tem direção, não tem freio, tá acelerado. Muitas vezes é como a gente acaba permitindo, de forma inconsciente, que os nossos pensamentos fiquem, não é? Quem aqui já falou assim, ah, eu tenho pensamentos acelerados? Parece que minha cabeça não para, tá o tempo todo ali, pensando, pensando, pensando. É. E aí, você não freia esse pensamento, você não muda a direção dele. Vai acontecer um acidente emocional, um acidente até físico, porque as emoções acabam atingindo até a nossa saúde física, né? Nossa saúde mental. Então, o que eu falei antes sobre metacognição, você parar um pouquinho, você focar nas coisas que você fez de bom, você convencer a sua mente a olhar por um outro lado, é você colocar freio nesse carro. É você virar o volante para a direção que você quer. Tem um obstáculo ali na sua frente, você não precisa bater no obstáculo. Você vira o volante e pega um outro caminho. Você freia. É isso que a gente tem capacidade de fazer com os nossos pensamentos. A gente pode frear os nossos pensamentos, a gente pode direcionar. Ai, Vivian, mas eu não consigo, é difícil. É treino, tá? Treine fazer isso, treine conversar com você mesma. Treine parar um pouquinho e falar: Ô, peraí, Luzani, por que que você tá assim? O que que tá acontecendo? Né? Você tá olhando só para o que você não tá fazendo? E as coisas boas que você já fez hoje, essa semana? Cadê comemorar essas coisas boas? Cadê valorizar isso? É, isso mesmo, Luzani, muito bem. Muito bem, então, primeira coisa para ter uma vida mais leve é ajustar os pensamentos, é usar a metacognição, é conversar consigo mesmo, é pôr freio. Freia esse pensamento, muda eles de direção. Talvez você vai precisar de uma ajuda externa para mudar o seu pensamento de direção. Talvez você já está assim há tanto tempo no carro desgovernado, né? Tá tanto tempo deixando seus pensamentos correrem solto que no começo fica difícil você frear mesmo. Então, usa uma ajuda externa, coloca uma música tranquila, faz uma respiração. A gente vai fazer hoje aqui no final da aula, fiquem até o final que a gente vai ter um exercício de respiração. Então, tem formas da gente tranquilizar, acalmar a nossa mente, dar uma freada, mudar de direção os nossos pensamentos, tá bom? Esse é o primeiro ponto que a gente tratou aqui e um dos mais importantes, é o começo de tudo. Bom, agora não. Já já nós vamos aprender, fora essa questão de direcionar os pensamentos, quatro coisas que atrapalham, estão atrapalhando a sua vida a ser leve e ser produtiva. Então a gente vai aprender essas quatro coisas que atrapalham, para quê? Para a gente tirar, né? Parar de fazer essas coisas que atrapalham, fazer um ajuste aí. Mas antes da gente falar dessas quatro coisas, a Josi, ela vai fazer uma entrevista agora com uma querida aqui que participou da nossa última mentoria, e ela vai contar um pouquinho para a gente, né? A gente gosta de ouvir experiências da vida real, né? Exemplos de superação.
Então, a Josi vai falar com a nossa querida mentorada Maria Vilas Boas e ela vai compartilhar com vocês como que a inteligência emocional ajudou ela a ter um emocional mais leve, mesmo ela tendo passado por situações muito difíceis, muito desafiadoras. Deixa eu destacar vocês aqui. Cadê a Maria aqui? Aí, prontinho, fiquem à vontade. Obrigada, Vi. Maria, minha linda, tudo bem com você? Abra seu áudio, por favor, meu amor. Tudo bem, graças a Jeová. Que bom. A gente gostaria de falar com todas, né, que já passaram aqui pela mentoria, mas a gente só pode falar com algumas, né? Então escolhemos aí a Maria para falar um pouquinho com a gente, né, Maria? Você pode falar para a gente como que a mentoria, né? Como que a mentoria de inteligência emocional te ajudou? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou Maria Vilas Boas, moro aqui em Franca, sou mãe de 4 filhos e agora só tenho uma. E foi perdas assim muito. As 2 últimas foram esse ano. Então, a mentoria, se eu não estivesse fazendo a mentoria, e, e pegando um pouquinho aí, né? Até agora, recente mesmo, e controlar esse pensamento, trazer para mim e falar assim, poxa vida, você pode vencer com a ajuda do Criador, você pode com os novos entendimentos que estamos tendo, a gente saber que Jeová é um Deus de misericórdia, que pode nos ajudar, isso tem me ajudado muito. E eu não foco só nas coisas negativas, sabe? Às vezes eu ouço muito assim, ó, você é forte. E hoje, quando eu ouvia isso, eu falava, eu não sou forte. Mas hoje não. Eu falei, eu sou capaz de vencer. Mas antes não era assim. A última perda, a segunda foi em fevereiro. Foi quando eu conheci você. Eu achei que se eu preenchesse a minha vida, toda a minha vida, assim, ó, eu trabalho fora. Eu assinei a petição de pioneira. Eu vou fazer o meu máximo, eu vou cuidar das minhas coisas. Eu estava indo numa direção que eu ia desgovernar, estava desgovernado. Não é preencher todo o tempo, é conhecer as emoções, aprender a controlar os nossos pensamentos. Eu aprendi na mentoria que as nossas emoções são nossas amigas, que eu posso expressar minhas emoções. Então, isso me ajudou muito e vai me ajudar. E a última perda foi agora, recente, há 4 dias. Nós tivemos a aula na segunda-feira, na terça-feira eu perdi o meu filho. Então, foi coisas assim que eu tive que enfrentar, reconhecer, porque ele não morava comigo. Eu tive que providenciar tudo. Então, eu tive assim, o apoio do Criador, que é uma força além do normal, mas se eu não soubesse hoje controlar as minhas emoções, os meus pensamentos, realmente eu teria entrado em choque. Olha, Maria, realmente, né? Como que essa capacidade da inteligência emocional, né, te ajudou a encarar esses desafios, né, a enfrentá-los de uma forma mais leve. E é claro, com a ajuda do nosso Criador, em primeiro lugar, né? Parabéns, Maria. Agora me diga assim, ó, como que você tem usado, então, o conhecimento que você adquiriu no seu dia a dia? Olha, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é comemorar. Eu acordei, eu abri meus olhos. Então, eu não levo lá
o despertador para soneca. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu não consigo fazer a minha limpeza emocional. Hoje eu consigo ler o texto diário e meditar nele, colocar por escrito aquilo que eu aprendi. Tem os motivos para ser grata. Quantos motivos a gente tem para ser grata? Passou o frio, a coberta que a gente tem, a cama que a gente teve, né, deitou, o travesseiro, tudo a gente pode ser grata ao Criador. E depois, uma coisa que eu trabalhei muito na nossa afirmação, que eu gostei muito de aprender, que não é uma afirmação, é a formar a nossa mente, foi controlar as emoções. Então, esse controlar as emoções, realmente eu tenho trabalhado na minha limpeza emocional todos os dias. Por vários dias eu vinha trabalhando e hoje eu sei que foi Jeová me preparando. Olha, Maria, controla as suas emoções que você vai precisar. E eu precisei. E realmente eu consegui, com a ajuda do Criador, saber. Esse filho que eu perdi agora por último, ele não morava comigo, ele dava um certo trabalho, e eu, assim, quando eu tinha preocupação com ele, eu procurava, assim, não ficar tão preocupada, porque não dependia de mim. Mas agora eu sei onde ele está. Então, isso tem me ajudado muito, fazendo esses exercícios, porque é uma coisa assim, ó. Uma coisa é vocês passarem o conhecimento que vocês têm, e outra coisa é eu manter o meu foco e me ajudar, porque vocês ajudam, mas nós, em primeiro lugar, nós temos que nos ajudar. Maria, quero dizer que a gente sente muito pelas suas perdas, por tudo que você tem passado, mas a gente está muito feliz de saber o que você tem feito para não deixar, então, esse lado triste da sua vida controlar a sua vida, né? Você tem conseguido aí controlar de forma maravilhosa, viu? Parabéns por todo o seu esforço. Tá bom, minha querida? Muito obrigada pelas suas expressões. Continua comemorando, é isso aí, tá bom? Amo você, viu? E aproveitando, a Maria falou da mentoria, é a mentoria transformador, né, gente? E se vocês quiserem, quem quiser saber mais como funciona essa mentoria, amanhã nós vamos ter um encontro pelo Zoom, nesse mesmo link de hoje, ok? Onde nós vamos ter uma sessão Tira Dúvidas. Vai ser um encontro mais rápido, para a gente poder falar sobre a mentoria, o cronograma das aulas, como que funciona, os horários, os dias corretos, né? Valores e formas de pagamento. Então, se você tiver interesse, e a Maria falou sobre um treinamento que ela fez, e é nesse caderno aqui que a gente usa, né? Que a gente também pode falar sobre ele amanhã, ok? Obrigada, gente. Muito bom, obrigada, Josi, obrigada, Maria, por compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Eu não sei se vocês já ouviram que 10% é o que acontece com a gente, e 90% é a forma como a gente reage, né? E a Maria, ela mostra muito isso, né? Que ela passou por coisas muito tristes, devastadoras mesmo, mas ela está usando os 90% dela para reagir de forma positiva, né? Se agarrando à esperança que ela tem em primeiro lugar, mas trabalhando bem os pensamentos, colocando freio neles, né, Maria? Colocando direcionamento neles. Muito bem, parabéns, Maria. Você é um exemplo. Muito bem, gente. Agora nós vamos entender 4 coisas que nós precisamos tirar da nossa vida para nós termos uma vida mais leve, tá? Coisas que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeira coisa, quem é da turma que gosta de anotar, pode anotar que dessa vez não vai ter arquivo digital com pontos principais, não. Vai ser as anotações mesmo, tá?
Então vamos lá. Primeiro ponto, que é errado, tá? Essas 4 coisas que eu vou falar agora aqui são coisas erradas que a gente tem que parar de fazer. Primeiro ponto, ser multitarefas. Ah, eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu, ao mesmo tempo que eu tô lavando a roupa, eu tô fazendo a comida, eu tô preparando a sentinela, eu tô cuidando do menino. Então, eu faço tudo ao mesmo tempo. Isso é visto culturalmente, né? Visto como um motivo de orgulho. As mulheres, né, têm essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é visto como algo bonito. Mas vamos pensar aí num exemplo bíblico de uma mulher que quis fazer um monte de coisa ao mesmo tempo? Se você pensou em Marta, ela mesma, ela quis cozinhar um monte de pratos, né? Para Jesus e os apóstolos. E aí? Jesus bateu palma para Marta, achou bonito o que ela tinha feito, falou que estava certo, que era assim mesmo. Lembram do que Jesus falou para Marta? Ele falou assim: ó, basta uma coisa, Marta. Não precisava de tudo isso, né? Então, vamos tentar aplicar isso na nossa vida, ó, se concentrar em fazer uma coisa, mudar esse conceito de que ser multitarefas é bom, tá? Porque, neurologicamente falando, né, a gente usou um exemplo maior aqui, que é um exemplo bíblico das escrituras sagradas, mas agora vamos usar um exemplo, falar um pouquinho da neurociência. Então, a neurociência ela comprovou que não é possível dar foco a 2 tarefas ao mesmo tempo. Quando você está fazendo 2 ou mais coisas ao mesmo tempo, você está dividindo o seu foco. E se algo está dividido, é claro que não dá para ser completo, né? É contraditório. Você dividiu o foco, então você não está dando mais atenção completa àquilo que você está fazendo. Pesquisas confiáveis comprovaram que fazer várias coisas ao mesmo tempo faz você perder 30% do seu tempo. 30%. Então, você está pensando que você está arrasando, ganhando tempo, fazendo um monte de coisa, você está perdendo 30% do seu tempo. Exemplo, se você trabalha 10 horas com foco dividido, se você focasse total em uma tarefa, você faria o mesmo trabalho em 7 horas, economizando 3 horas do seu tempo. Só para a gente ter uma noção, né? Mas a ideia é essa: toda vez que você divide o seu foco, você perde tempo e não ganha tempo. Então, faça uma autoavaliação sincera aí. Veja se esse é o seu caso. Você é multitarefa? Foi ensinada assim, desde criança? Ah, a mulher tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, é a nossa habilidade. Mude esse pensamento. Ah, é muito melhor você focar em uma coisa de cada vez. Eu sei que é difícil, principalmente se você já está acostumado a fazer isso. Mas não é porque é difícil que é impossível. Então, vai trabalhando aos pouquinhos, use seu bom senso, é claro, né? Também você não vai virar metódico, falar, pronto, agora eu só faço uma coisa, se eu tô aqui lavando louça, chegar alguém quiser conversar comigo, não, não fala agora não, que eu tô lavando a louça aqui. Não precisa ser assim, tá? Usa bom senso. Mas começa a perceber se você foca numa coisa só, se você não é mais produtiva, não consegue fazer as coisas de forma mais rápida e mais bem feita, tá bom? Então, o primeiro erro que a gente quer ir tirando aos pouquinhos, enxugando aos pouquinhos da nossa vida essa questão aí de ser multitarefas, mudando esse pensamento. Segundo ponto que a gente quer enxugar aí da nossa vida para ela ficar mais leve. Depender da memória. A gente tem mania de querer lembrar das coisas, de tudo que a gente tem que fazer, né? Vou dar um exemplo. Eu marquei uma consulta para quinta-feira, 3 horas da tarde. Aí eu passo a semana inteira me esforçando para lembrar da consulta, né? Ai, quinta-feira eu tenho consulta. Aí chega no domingo, a quinta-feira eu tenho consulta. Segunda, ai, eu não posso esquecer da consulta na quinta. E aí você tem mais um monte de coisas para fazer além daquela consulta. Você tem que fazer a revisita da Dona Maria, você tem o seu atendimento no trabalho, tem seus filhos. E aí
você fica tentando lembrar de tudo aquilo ao mesmo tempo, fica igual como se fosse uma pipoca estourando dentro da sua cabeça, né? Pá, 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 pá. Barulho o tempo todo na sua mente. E aí eu tenho que lembrar disso, tenho que lembrar daquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E esse barulho dentro da nossa mente faz muito mal mesmo, tá? Mas aí o que fazer então? Deposita isso em um papel, em um planner, seja ele digital ou impresso, mas deposita isso em algum lugar. No meu caso, o que que eu estou fazendo que está dando certo? Essa questão de programação é uma questão bem pessoal, né? Cada um tem que ver o que funciona para você. No meu caso, o que está dando certo? Eu estou usando essa agenda do Google, do próprio Google, o calendário do Google. Todos esses marcadinhos que vocês estão vendo aí, ó, tem azulzinho, tem amarelo, tem rosa, tem cinza, são tarefas que eu tenho que fazer. Então, aqui tem atendimentos, tem atividades espirituais, tem tarefas de casa, tem um monte de coisa marcadinha aqui. Geralmente, o que está marcado aqui são coisas que fazem parte da minha rotina semanal. É uma programação um pouco mais fixa. O legal é que você coloca ali, não sei se alguma de vocês aqui usam, mas é legal porque você consegue programar, por exemplo, eu marquei essa atividade aqui. Se é uma atividade que eu faço toda semana, eu coloco ali para me lembrar toda semana, naquele horário, naquele dia. Então fica bem legal. Ele coloca o lembretezinho ali. Te lembra com um dia de antecedência, te lembra com uma hora de antecedência, o que você quiser. Então, olha, não foi fácil para mim começar a usar isso aqui. Foi inclusive insistência do meu marido, porque ele é muito organizado com os horários dele. Ele falava, eu gostava de anotar tudo no papel, fazia programação no papel. Ele, não, faz assim, vai ser mais rápido, você vai gostar. E realmente, no meu caso, deu muito certo. Fora essa programação que eu faço mensal ali no calendário, nós temos o nosso planner, que também faz parte do nosso kit de limpeza emocional, esse plannerzinho aqui bem bonitinho. E para que que eu uso ele? Para coisas do dia, né? Acordei hoje, segunda-feira. Aí eu vou marcar aqui, ó, hoje eu tenho uma aula pelo Zoom, que não é uma coisa que eu tenho toda semana, que faz parte da minha programação mensal. Então, eu preciso colocar aqui porque me ajuda a lembrar que hoje a minha prioridade era essa aula. Então, se não deu tempo, por exemplo, de eu limpar a casa hoje, de eu fazer outras coisas, mas eu sei que eu consegui cumprir a minha prioridade de hoje, que era preparar essa aula, estar aqui hoje para poder dar essa aula, fazer divulgação, mandar link, fazer story para o Instagram. Entende? Então, no meu caso, funcionou assim: coloco a programação mensal aqui, mas durante o dia eu acordo e coloco aqui qual vai ser a minha prioridade para eu poder focar nisso durante aquele dia, tá bom? Isso é importante porque imprevistos vão acontecer. Você pode fazer a melhor programação do mundo, que vai ter imprevistos, né? Só que se você tem de forma bem clara, assim, planejado, não tá só a pipoca estourando lá na sua cabeça, você tem ali por escrito, você consegue ver, aí vai ser mais fácil você lidar com o imprevisto. Você já sabe onde você pode remanejar. Você já sabe que se não deu tempo de fazer algumas coisas, mas você fez a sua prioridade do dia, né? Que nem eu hoje. Hoje eu não fiz nada na casa, nem o chão eu não varri, que eu falei aqui no exemplo, né, do começo, nem isso. Mas e aí, eu vou ficar aqui me culpando por isso? Não, meu foco hoje não era esse. E o meu foco eu cumpri, né? Terminei de preparar a aula, divulguei, estou aqui para poder dar essa aula para vocês. Então, pronto, sucesso hoje. Não vou ficar me pesando, me culpando porque a casa está bagunçada. Tá? Muito bem. Então, esse é o segundo ponto, tá? Não fique dependendo da sua memória. Invente ou tente, né? Fazer do seu jeito, montar sua programação. Se não deu certo de um jeito, tenta de outro jeito. E aí, sabe o que isso vai ajudar? Vai ajudar você a seguir aquele conselho lá de Jesus: basta cada dia
suas próprias ansiedades, né? Ah, Vivian, mas eu estou planejando o futuro, estou colocando aqui o que eu vou fazer durante o mês e eu estou seguindo o conselho de Jesus de deixar cada dia suas ansiedades? Sim, porque se você não tem planejado, você vai ficar preocupada, né? E amanhã, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? E durante a semana? Mas se já está planejado, você olhou ali seu planejamento, pronto, hoje o foco é esse. Amanhã não preciso me preocupar, já sei que está planejado de amanhã, né? A consulta quinta-feira, eu sei que eu não preciso ficar aqui preocupada com ela, porque chegar lá na hora, eu vou me lembrar, tá ali anotadinho, tá bom? Então, faça uma programação, sem se cobrar muito, né? Começa aos pouquinhos. Eu comecei fazendo no caderno mesmo, né? Hoje que eu uso o aplicativo, uso o calendário do Google, mas no começo não era isso que eu usava no caderno mesmo, e dava certo também, tá? Então, vai tentando o que for melhor para você. Com menos ansiedades, né? Com menos pipoca estourando na sua cabeça, o seu emocional vai ficar mais leve, seu humor vai ficar melhor, seus sentimentos mais positivos, sua paciência vai ficar melhor, seus relacionamentos. É como se fosse um efeito dominó, né? Você cuida ali das suas prioridades, faz seu planejamento, e aí você consegue ver melhoras em outros âmbitos da sua vida. Precisa, gente, de uma qualidade muito importante para conseguir fazer isso que eu estou falando aqui para vocês. Na verdade, para conseguir fazer tudo que a gente fala nas nossas aulas, nas nossas mentorias, que é humildade. Humildade. Sabe por quê? Porque senão você vai pensar assim, se você não conseguir ter bastante humildade, você vai pensar assim, ah, eu já sei disso, eu já sabia que isso era importante, mas eu não consigo, no meu caso não dá certo, né? Eu tenho isso, essa realidade, para mim não vai dar. E aí, o que que é isso? É falta de humildade, né? É falta de pensar assim, olha, tá, é difícil, sei que cada um aqui tem uma realidade diferente, a gente falou sobre isso no início, mas o que que eu posso fazer? Para quem que eu posso pedir ajuda? Em quem que eu posso me espelhar que talvez tenha uma realidade de vida mais parecida com a minha? Não preciso conseguir isso tudo sozinha, né? Será que vai ser bom para mim, por exemplo, fazer parte dessa mentoria? Será que pode me ajudar a conseguir fazer essas coisas? Então, humildade para olhar para si, para entender que isso é importante, né? Que se você já ouviu isso, ótimo, mas você está ouvindo de novo e está percebendo que tem campo para melhora, então veja como você pode melhorar. Terceiro ponto que a gente quer tirar esse peso das nossas costas são as comunicações ruins. A comunicação ruim. Já aconteceu com vocês de não conseguirem falar o que vocês estão querendo? Ou de falar, mas falar de um jeito que foi mal interpretado, né? Você falou e a pessoa acabou ficando ofendida. Aí rola briga, desentendimento, fica aquele clima pesado. Isso pode acontecer em casa, no trabalho, na rotina do dia a dia. E aí, e é claro que isso pesa, né? Essa comunicação ruim pesa. Por isso, é importante a gente se esforçar para comunicar de forma eficiente. Uma coisa, então, que não é eficiente, não é uma comunicação boa, é quando você deixa de falar porque você não quer brigar. Ah, eu não vou falar não, porque eu não quero confusão. Só que aí você vai guardando para você. Chega uma hora que ou você fica doente de tanto guardar, ou você estoura, né? Chuta o pau da barraca e aí complica ainda mais a situação. Então, guardar o que você está precisando dizer não é uma boa estratégia. Mas também não queremos simplesmente vomitar ali, né? Cuspir na cara da pessoa tudo que a gente está sentindo de forma impulsiva. Então, o que que é uma comunicação eficiente? É você entender o que você quer dizer, mas você pensar primeiro, fazer um esboço mental, né? Tentar imaginar assim, pronto, eu quero dizer isso.
Eu estou sentindo que eu preciso falar isso. Mas qual vai ser a melhor maneira de eu falar? O melhor momento, né? Aquilo que a gente também já ouviu, né? Você pensar antes, você treinar a sua mente, você praticar mais uma vez a metacognição. Pense sobre o seu pensamento. Eu quero falar isso, mas como, quando, de que forma? Se você falar com bondade, com respeito, aí você vai conseguir ter uma comunicação mais eficiente. É verdade, eu li aqui uma mensagem, não estou conseguindo ler todas, viu, gente? Mas eu consegui ler essa agora, que ela aparece e some. Apareceu aqui no chat falando que imagina, mas quando vai falar na hora não sai, né? Então, é tudo que a gente vem falando aqui é treinamento, tá? Então, você precisa se treinar, você pode treinar mesmo falando. Vai em frente ao espelho e fala o que você imaginou. Escreve, né? Se você acha que na hora não vai sair da mesma forma, escreve, treina. E aí você vai lá e fala. No começo, talvez você vai ter que fazer isso, escrever, falar com o espelho. Só que você não vai precisar fazer isso a vida toda. Vai chegar uma hora que a sua mente já vai estar treinada, e aí você vai conseguir fazer isso mais naturalmente. Tá? Agora, o quarto e último ponto que a gente vai falar hoje, que também pesa muito a vida, é um dos pontos assim que na atualidade, na nossa época, é um dos que mais está pesando a vida. É a dopamina barata. Dopamina barata. Eu não sei se todos aqui já ouviram falar da dopamina, se todos conhecem esse hormônio. As nossas mentoradas eu sei que conhecem porque a gente fala bastante da dopamina, né, na mentoria. Para quem não sabe, a dopamina ela é um hormônio produzido no nosso cérebro e ela gera em nós uma sensação boa de bem-estar, de alegria, de satisfação. Então, por que que aqui a dopamina está como uma coisa negativa que a gente tem que tirar da nossa vida, que pesa a nossa vida? Porque existe uma forma barata do nosso cérebro produzir a dopamina. Sabe qual que é a forma barata? Vamos voltar agora a falar um pouquinho da procrastinação. Então, quando você precisa arrumar a casa, mas você não está com vontade, você resolve sentar no sofá e ver uns videozinhos lá no TikTok. Aí você, na hora, você fica toda alegrinha, né? Ah, gostoso, não tô limpando a casa, tô aqui, vendo vídeo. Aí tem uma descarga de dopamina, teu cérebro naquela hora produz um pico desse hormônio. E aí você acha gostoso na hora. Só que depois ela cai muito abruptamente. Você parou de ver o videozinho, olhou para casa naquela bagunça, já era. A dopamina vai lá embaixo. Então fica aquele pico, né, da dopamina em você. E aí, se você faz isso com frequência, imagina, por exemplo, que você gostaria de comer mais saudável. Mas ao invés disso, a sua vontade é comer doce, sorvete, refrigerante, você vai lá e come. Ah, tô com vontade, vou comer. E aí, novamente, pico de dopamina. Só que você termina de comer, dopamina cai lá embaixo. Tá? Ao invés de você fazer uma atividade física, por exemplo, você sabe que você precisa caminhar, ir na academia e tudo, mas não, você decide ficar e assistir um filme. Dopamina vai lá em cima, só que depois ela cai drasticamente. Esses picos de dopamina, que duram pouco, levam a gente à frustração e, ao mesmo tempo, ao desejo de conseguir mais. É como se virasse um vício, né? Você tem picos de dopamina e logo cai, e daqui a pouco você quer aquele pico de novo. E isso vai te instigando a procrastinar coisas importantes, coisas que vão te fazer bem, trocar essas coisas por coisas que vão te fazer mal, mas que te dão um prazer imediato. Agora, então, se essa dopamina é a dopamina falsa, e só antes de falar aqui da dopamina verdadeira, dopamina cara, preciosa. Mas essa dopamina barata, essa dopamina falsa, que faz mal,
ela está sendo muito produzida hoje, está sendo bem explorada essa alta descarga de dopamina, justamente por esses aplicativos, né? Videozinhos rápidos que a gente vê no TikTok, Instagram, Facebook, joguinho, site de compra que a gente fica lá, entra, fica dando coraçãozinho nas coisas, né? Colocando lá no carrinho, na sacola, nem vai comprar, mas fica lá, botando coraçãozinho em tudo. Então, isso gera esses picos de dopamina, tá? Essa mudança muito rápida ali de vídeos, né? Você tá vendo ali o videozinho do gatinho bonitinho, aí você passa, aí é um bebezinho, depois é um cachorrinho. Não tô nem falando que seja vídeos ruins, que passem uma mensagem ruim. Mesmo os vídeos engraçadinhos que a gente gosta de ver, mas são picos de dopamina que acabam viciando o seu organismo e a longo prazo te causando frustração. Tá? Agora, a dopamina real, preciosa, ela é conquistada. Ela não vem de imediato, ela não vem em picos. Só que ela dura muito mais. Ela é uma dopamina mais equilibrada, ela não vai lá em cima e lá embaixo, ela fica ali, ó, o cérebro produz, aí daqui a pouco ela mantém, aí vai, sabe? Fica aquela dopamina equilibrada dentro de você. Como que você conquista isso? É justamente fazendo aquilo que na hora você não quer, né? Você não quer limpar a casa, você vai lá e limpa. Você não quer fazer atividade física, mas você vai lá e faz. Você não quer comer saudável, mas você vai lá e come. E aí essas coisas, quando você acaba, você não quer limpar a casa, mas quando você acaba de limpar, é aquela sensação gostosa, né? Vem a dopamina e fica ali um tempão aquela dopamina em você. Você se alimenta saudável, você faz caminhada também, ó. Vem aquela dopamina e ela fica. Essa é uma dopamina que te faz bem, te faz sentir mais calma, mais leve, mais feliz. E ela é a longo prazo, né? Se você vai fazendo isso, você vai indo contra é, o que o sistema está impondo para a gente hoje, você vai conseguir ter essa dopamina fluindo em você por muito mais tempo, te fazendo sentir seu emocional muito mais leve, tá? Não entendam que eu estou falando aqui agora que vocês têm que excluir tudo isso da sua vida, né? Então, eu também não vou ter mais redes sociais, não vou olhar mais videozinhos, não vou, né? Não, é tudo com bom senso, tá, gente? Tudo com equilíbrio. A gente ter a consciência do que isso faz com a gente, de como isso nos afeta, e aí a gente vai dosando, a gente vai tendo mais equilíbrio, vai conseguindo ir contra. Quando a gente tem consciência de algo, a gente consegue ir contra, a gente não vai sendo levado pela enxurrada, né? Esse é o ponto aqui na questão da dopamina barata, tá? Então, não comprem a dopamina barata, que esse barato sai caro. Prefiram a dopamina cara, que você tem esforço, assim, para conquistar ela, mas quando ela vem, ela é preciosa, ela te faz bem. Muito bem. Então, se você eliminar esses 4 pontos que nós vimos hoje, vamos relembrar? Ser multitarefas, depender da memória, comunicação ruim e dopamina barata. A gente quer substituir isso por ter foco no que está fazendo, ter um planejamento, ter uma boa comunicação, uma comunicação pensada e ter uma dopamina cara, preciosa, que a gente paga caro para conseguir ela, mas ela fica, ela é boa, ela faz bem para gente. Gente, lembrando que a perfeição a gente deixa com Jeová e com Jesus lá no reinado milenar. Nada disso que eu falei aqui você vai conseguir fazer de forma perfeita, mas isso não é motivo para não querer melhorar um pouco a cada dia, dentro das possibilidades de cada um, dentro da sua realidade de vida, né? Eu passei o olho aqui numa mensagem de alguém que falou que tem filhos, né? Muita coisa para fazer, difícil não ser multitarefas. Eu não tenho filhos, a Josi tem, né? A Josi pode falar melhor do que eu, que ela tem 2 crianças. E muitas aqui tem também. E eu imagino que deve ser muito difícil. Eu mesmo fico pensando, gente, se a minha vida sem filho, né? Já é tantas coisas para fazer, imagina com criança. Mas não pensem que isso é motivo para não tentar melhorar um pouco
nessas coisas que a gente está falando aqui, dentro da sua realidade, dentro das suas condições, mas busque melhora, tá bom? São pontos simples que a gente não deve subestimar, porque esses pontos simples são os que realmente dão resultados. Se você aplicar, você vai sentir a diferença, tá? Nós separamos, como eu falei para vocês no início, um exercício de respiração para fazer com vocês. A respiração, gente, é uma ferramenta incrível que além de nos manter vivos, né, é o fôlego da vida, a respiração ela ainda consegue controlar o nosso coração, batimentos cardíacos. Através da respiração a gente pode expandir as nossas vias respiratórias, circulação. A gente pode aumentar até mesmo o tamanho do nosso pulmão com a respiração. Vocês sabiam disso? Dá para expandir o tamanho do pulmão, dá para expandir a caixa torácica e isso dá uma qualidade de vida muito melhor. Então, a respiração ela é algo incrível, a respiração consciente, a respiração que a gente para um pouquinho e presta atenção nela. Então, nós vamos fazer um exercício de respiração no final, porque esse exercício ele vai servir instantaneamente para te fazer sentir mais leve. Então, quando você estiver naquela situação que você está precisando sentir mais leve, você vai fazer exercício respiratório, você vai sentir isso, tá? Sintomas de ansiedade, estresse, né? Quem tem insônia, pode usar. Toda vez que você precisar estar com o seu emocional, o seu sistema nervoso no modo relaxamento, você pode usar esse exercício respiratório e mesmo quando você estiver bem no dia a dia, você pode usar para ir treinando, tá? Só que antes da gente fazer esse exercício, nós vamos ver mais uma entrevista que a Josi vai fazer agora com a Andressa. E o interessante é que a Andressa, ela com a mentoria, ela não deixa só a vida dela mais leve, mas ela conseguiu levar isso para a família dela, né? Então vamos ver para quem tem filhos, para quem está aí preocupada, né, com a saúde também emocional das suas crianças, dos seus filhos, vão gostar bastante dessa entrevista da Andressa. Deixa eu procurar vocês aqui para eu poder destacar. Aqui, Josi e Andressa. Você levanta a mão para eu te ver. Achei, tá aqui embaixo. Pronto, fiquem à vontade. Obrigada, Vi. Oi, Andressa, minha linda, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo certinho por aí? Em Tudo certo, Campo Grande. Andressa é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? isso mesmo. Bom, Andressa, conta pra gente, minha linda, o que que motivou você então a procurar fazer o treinamento de inteligência emocional? Então, eu procurei ajuda, né? Porque aqui em casa a gente estava com um problema com a minha filha, né? Nós começamos a ver que ela não estava bem, nós fomos a algumas psicólogas e elas me passaram um tipo de tratamento que não era o que a gente queria, né? Que elas queriam tratar ela e apenas mencionar como estava a evolução do tratamento. Só que a gente queria participar desse momento, tentar ajudá-la, saber mais informações, né? E foi aí que a gente conheceu a Josi, né? Tanto eu quanto meu esposo. Ela fez uma proposta para que a gente realizasse o curso. Aí, a partir desse momento, a gente adquiria o conhecimento e a gente aprendia a ajudar ela. Aí, no curso, eu vi que eu precisava mudar. Eu estava com sentimentos negativos, com respeito à maternidade, né? Eu não estava me achando capaz de ajudar ela. Eu estava com baixa autoestima e eu estava fazendo uma cobrança muito grande. E isso estava refletindo nela, né, no comportamento dela. Então, eu notei que as aulas me ensinaram a lidar com as emoções, as ansiedades, tanto minha quanto delas. Algo incrível é porque a gente acaba achando que a criança não se influencia, mas é bíblico, né? As crianças são esponjas. E ela estava sendo um reflexo de como a gente estava lidando com as nossas emoções, como a gente estava lidando com a vida, né? E sem perceber, estava refletindo nela. Olha só que coisa, hein, Andressa? A Andressa é mamãe da Tayla e da Isadora.
né? Isso mesmo. A Tayla tem quantos anos, Andressa? Ela tem 10 anos. E a Isa? A Isa vai fazer 8 agora. 8 anos. Então, são duas meninas aí, né? Daqui a pouquinho entrando na adolescência, então você conseguiu, né, por meio desse treinamento, entender melhor as emoções. Mas conta pra gente também como que esse conhecimento que você adquiriu contribuiu para você e para ajudar elas também. Conta aí um pouquinho pra gente, por favor. Então, com a mentoria, eu consegui trabalhar melhor a empatia, né? Então, conhecer como funciona o cérebro e como podemos controlar a mente. Aí a gente aprende a reagir às emoções, a controlar situações. Então, aí foi nítido a melhora nela, na nossa comunicação, nas nossas ações. A gente aprendeu a se colocar no lugar dela, do jeito dela ver a situação. Então, foi uma mudança bem significativa. Então, nas palavras da minha filha, né? Quando eu fui convidada a participar, eu perguntei para ela. E aí ela falou para mim que viu melhoras, né? Eu comecei a ter mais paciência com ela, ter mais tempo de qualidade. Ela falou que eu aprendi a ouvir sem julgar, né? Ela conseguiu ter mais confiança e assim poder falar o que ela estava passando, o que ela estava sentindo, que é exatamente a puberdade, né? Então, meu marido também ouvindo algumas aulas, ele também melhorou, né? No início ele estava meio incrédulo, achando que não ia funcionar, que era mais uma psicologia, e depois ele viu que os conselhos da Bíblia, junto com a ciência, né, a neurociência, o poder de controlar o cérebro, ele traz bons resultados. Então ele também gostou bastante do resultado aqui em casa. E assim, né? É algo que você aprende, você não fica lá relembrando do passado, não fica se martirizando pelo aquilo que você não conseguiu fazer. Mas a gente aprende a viver o futuro, né? A se ressignificar. Então foi muito bom a mentoria aqui para mim e para minha família. Muito bom. A Lisa, acho que é sua amiga, ela disse que você falou lindo, realmente concordo com você. Gostei muito das suas palavras. Eu me identifico, né? Porque eu também tenho 2 filhos, então a gente sabe como que a gente precisa estar bem para que a gente possa cuidar deles, né? Lembrando daquilo que acontece quando o avião está em estado de emergência, o piloto pede as aeromoças, né? Pede para a gente pôr a máscara primeiro na gente, depois em quem está perto da gente. Então, é exatamente isso que a Andressa fez. Cuidou dela, do emocional dela, para cuidar do emocional dessas pequenas. Parabéns, Andressa, que Jeová continue abençoando muito você e a sua família, viu? Obrigada. Muito bom. Então, gente, lembrando mais uma vez que a Andressa também falou da mentoria, o quanto que ajudou ela. Caso alguém tenha interesse em saber como essa mentoria funciona, amanhã nós teremos um encontro novamente pelo Zoom. Será às 20 horas do horário de Brasília. Para quem está em outros estados, talvez dá uma mudança, né, no horário, mas será às 20 horas. E nós vamos falar sobre essa mentoria. Como que funciona, vamos passar o cronograma das aulas, os assuntos que serão abordados, vamos falar sobre valores, forma de pagamento, e vamos falar sobre esse queridinho que eu mostrei na entrevista da Maria. Essa é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem, que quem faz a mentoria tem acesso a esse material, então vocês vão poder saber como que funciona isso aqui, que é poderosíssimo, tá bom? Então era isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Josi. Muito bom, né? Acho que quem é mãe aí, né, gostou de ouvir a experiência da Andressa e ver como que ajuda mesmo a gente saber cuidar de nós, ajuda a cuidar dos nossos queridos também. Muito bem, pessoal. Quem então, né, tem interesse em saber mais, Josi falou aí, vamos estar amanhã junto com a gente, né? Não vai ser uma aula, tá? A gente poderia estar divulgando já hoje aqui, né? Preço da mentoria, falando sobre ela, mas para não estender muito, hoje o foco é ensinar mesmo vocês sobre ter uma vida mais leve, mais produtiva. Então, talvez nem todos que estão aqui querem fazer a mentoria, mas quem quer, quem se interessou,
Vem amanhã com a gente 8 horas para vocês saberem todos os detalhes, aí vocês vão poder fazer pergunta, tirar as dúvidas, tá bom? Vai ser esse mesmo link aqui de hoje, mesma senha, só entrar amanhã 8 horas para poder estar com a gente. Caso você queira fazer a mentoria, mas você não vai poder entrar na reunião amanhã às 8, aí você manda mensagem para mim ou para a Josi, né? Tem o nosso número lá no grupo Aviso das Lives, tem o link também para falar com a gente lá no Instagram, quem nos segue. Então, manda mensagem que aí a gente passa para vocês as informações. Mas quem puder estar amanhã às 8, vai ser bem completo. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E agora, vamos para o nosso exercício de respiração, exercício de relaxamento, tá? Então, uma respiração consciente. Primeiro, nós vamos fazer essa respiração assim, olha. Inspirando por 5 segundos e expirando por 5 segundos. Então, fica numa posição confortável, tá? Se você puder encostar, puder deixar o celular, se você estiver segurando o celular, pode pôr ele em cima um pouquinho, se quiser desligar o vídeo, não tem problema, para você conseguir ficar numa posição confortável. E aí nós vamos contar, eu vou contar aqui com vocês até 5, vocês vão inspirar, que é puxar o ar, depois vocês vão soltar em 5 segundos pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Deu para entender? Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro, tá? Eu vou fazer. Então, ó, tem que começar. Se você puxar o ar todo de uma vez, talvez você não consiga demorar os 5 segundos inspirando. Então, tenta inspirar devagar. Tá? Então, vai ser assim. Eu vou adicionar aqui algumas imagens e uma musiquinha relaxante, e aí eu vou contando com vocês, tá? A gente vai fazer uma sequência aí de 5 respirações dessa forma. Então, esperem um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Eu vou soltar aqui a musiquinha. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, que tá meio alto, talvez vocês não consigam ouvir minha voz. Vocês conseguem ouvir a minha voz junto com a música? Se não estiverem conseguindo ouvir a minha voz junto com a música, vocês me avisam, tá? Aí é só abrir o áudio e falar. Então, vamos lá. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Conseguiram? Ficou tonta? Alguém ficou com tontura de fazer? Não? Ótimo. Muito bem. Agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer assim. Nós vamos puxar o ar 3 vezes, em 3 etapas, tá? Inspirar o ar em 3 etapas, ó. E aí você vai soltar de uma vez. Tá? Então, inspirou. Soltou. Deu para entender? 3 vezes puxando o ar sem soltar e depois solta de uma vez. Vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui a musiquinha. Aí essa eu não vou precisar contar, tá? Eu vou só fazendo aqui
vocês vão fazendo junto comigo, vão me acompanhando aqui na respiração. A gente vai fazer 5 sequências também. Eu esqueci de contar, não sei se foi 5. Muito bem, ótimo. Agora, nós vamos para a última etapa dessa respiração consciente, que vai ser um pouquinho mais difícil, mas é simples, vocês vão conseguir. Ao inspirar o ar, vocês vão tentar inspirar 80%, prender um pouquinho e depois mais 20%, tá? Ou seja, vocês vão puxar bastante o ar, mas não tudo, vai sobrar um pouquinho, aí vocês vão puxar ele também. E depois vocês vão soltar devagarzinho pela boca, tá? Então vai ser assim, ó. Só que diferente das 3 vezes, que foi igual, foi por igual, né? 3 puxadas iguais. Essas duas você vai puxar a primeira mais forte e a última só uma beiradinha, como se tivesse ficado faltando só um pouquinho de ar para encher o pulmão. Tá bom? E aí depois solta pela boca tudo igual. Então vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Deu certo? Conseguiram? Muito bem. Como é que tá sentindo? Percebeu que o corpo deu aquela relaxada, sim? Talvez deu até vontade de bocejar, né? Quando eu faço, dá vontade de abrir a boca. E a gente fez bem pouquinho, né? A ideia é que você repita um pouquinho mais de vezes. Então, por exemplo, se você deu sono, Vilma, dá sono mesmo. Se você tem problema, por exemplo, com insônia, você pode fazer antes de dormir. Relaxa mesmo, né? Deixou leve, isso mesmo. Você pode fazer antes de dormir, você pode fazer deitada, tá? Então, pode fazer deitadinha. Essas 3 sequências. Lembrando, a primeira, você puxa de uma vez, conta 5 e solta 5. A segunda, você puxa em 3 etapas, né? 3 vezes, solta de uma vez. E a última, você vai puxar em 2 vezes. Só que a primeira, você vai puxar um pouco mais, vai deixar só um finalzinho, depois você solta de uma vez. Lembrando que a inspiração vai ser sempre pelo nariz, mas a expiração vai ser sempre pela boca, tá? Então tem um efeito mesmo de relaxar o corpo. Você regula seus batimentos cardíacos, você se coloca no modo relaxamento. E é uma coisa tão simples, né? Uma ferramenta que a gente não precisa comprar, a gente tem dentro de nós, nosso Criador nos deu. E existem muitas outras formas de usar a respiração consciente para acalmar, para relaxar, né? Mas a gente fez aqui uma beiradinha que já vai ajudar vocês quando precisar ficar aí com o emocional mais leve, as emoções mais controladas. Tá bom, minhas queridas?
Quem quiser, então, saber mais informações da mentoria, nos vemos amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigada por terem ficado até o fim. Se gostaram dessa aula, fala para os amigos, para os parentes, seguir a Vivian, seguir a Josi, manda nosso Insta lá para elas, fala para elas entrar no grupo, aviso das lives, tá bom? E se quiserem abrir o áudio agora. Ah, eu falei que eu ia deixar fazer pergunta no final, né, gente? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que a Josi vai responder tudinho para vocês. Bonitinha. Lembrando, gente, que entrem amanhã, quem tiver interesse, para poder saber mais. Não fique só pensando em valores, tá? Mas pensa no valor que vocês vão ter de cuidado emocional. E o valor depois a gente vai conversando, viu? Entrem lá, tá bom? Para vocês saberem mais. Não passamos valores aqui, então entre lá para vocês poderem saber, ok? Muito bem, para quem já Bom, está muito indo, bom. gente, uma boa noite, fiquem com Boa Jeová. Que bom que vocês estão noite. falando aí que gostaram da aula. A gente se esforçou bastante para poder ser uma aula boa, produtiva, que ajudasse. E quem quiser ficar para fazer alguma pergunta, tá? Pode ficar também, pode erguer a mãozinha aí, que a gente escuta as perguntas. Como eu falei numa outra aula, a gente tem resposta para todas as perguntas. E a maioria das vezes a resposta Gostei é: da aula, eu não muito boa, sei. boa mesmo. Ô, Nilda, que bom que você gostou, minha Obrigada, querida. Nilda. Gostei bastante, fiquei bem relaxante. Gostei Ai, que bastante bom, da né? aula. Foi Me mesmo. senti melhor. Que Que bom. Boa bom, noite. Nilda. Boa Maria, noite, obrigada, minha amiga. tchau, tchau pra todo mundo. Andressa, obrigada. Boa noite, Maria, sente menina. nosso abraço, Maria. Boa noite, obrigada. Boa noite, Muito gente. Boa obrigada. noite. Amanhã Boa noite. conversamos. Boa Boa noite a quem noite. compartilhou o link, chamou convidados. Rai, obrigada pela Obrigada. ajuda que você deu pra gente lá no Até Insta. amanhã, gente. Amanhã. Até Eu mesmo amanhã. fui Até convidada, eu amanhã. fui Boa noite convidada, a gostei todos. Muito muito. obrigada. Que Obrigada, Vou Que gente. bom. ajudar bom, minha Bom, filha Joelma. Tchau, tchau. bom, no Tchau, momento gente. Boa noite. complicado. Boa Boa Estou aqui noite. passando noite. uma fase bem Tchau. difícil com ela, mas me ajudou muito. Vai me ajudar, viu? Uma boa noite. boa Boa noite, Boa Joelma. noite. Até noite, amanhã. Joelma. Obrigada, É. Elisa, por ter compartilhado. Obrigada, viu? Obrigada, é verdade, Izzy. Aí eu vou parar de gravar aqui, esqueci, né? Para quem está assistindo a gravação, tchau, boa noite. Tá.